Fala, amigos do Tio Canada, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tio Canada Podcast. Hoje abordaremos um assunto extremamente importante para todos nós imigrantes, seja ainda no Brasil ou após chegar. Será que a mudança para outro país nos expõe a depressão, ansiedade e saudades? Para discutir esse tema, teremos a participação especial do pastor Alexandre, que reside no Canadá há mais de 13 anos e trabalha com famílias que passaram por essas experiências, além dele ter aí uma história pessoal muito desafiadora e marcante, que acredito que ele vai abrir com a gente aqui. E aí, Xande, como é que você tá? Tudo bem? Beleza, e você? Como que foi aí a passar por essa mudança? Você teve algum tipo de acompanhamento antes de vir? A Renata estava tendo um acompanhamento com uma psicóloga no Brasil e muitas conversas com o nosso convidado aqui antes de vir, né? Só para o pessoal saber, ele foi pastor da Renata, pastor de jovens, e hoje a gente se encontra aqui no Canadá. Olha que maravilha. Pastor, como é que você tá? Tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado aí pela oportunidade. Tamo junto, vamos conversar. Seja muito bem-vindo. Vou fazer uma perguntinha só para a gente esquentar aí o assunto. Gostaria de saber se você já atendeu alguma família que decidiu retornar ao Brasil devido a depressão, ansiedade ou saudade. Rapaz, não só para o Brasil, várias voltaram para outros lugares, decidiram ir para outros países, né? Austrália, Irlanda, Estados Unidos, especificamente Flórida, várias famílias, por diferentes razões, mas quase todas nessa mesma situação comum, depressão, saudade ou ansiedade. Então é muito comum. É comum. Então hoje a gente vai a fundo nesse assunto aí que eu acho que é interessante para todos nós, né? Xande, temos recados? Temos o nosso patrocinador aqui, a Oakberry. A gente trouxe a Oak Bar aqui, ó. Essa Oak Bar aqui que é de açaí com coco. Cara, é sensacional. Eu comi ela hoje. Nossa, é muito boa, é muito boa. E o açaí também, fui domingo com as crianças lá, cada um pede um grandão e mete pra dentro e já era. E coloca tudo quanto é toppings, né? Porque é ilimitado. Eu deixo 3 só. Ah, você deixa 3? Senão, vai mais leite condensado do que... Quase que não come açaí. Não. Pessoal, a Oakberry aí, ela tem mais de 600 lojas pelo mundo. A gente tá com 2 já em Calgary, tem a de Downtown, tem a de Beltline, e futuramente vai abrir uma aqui perto da gente, né? Vamos. Aqui na tua garagem? Seria bom, né? Tem em Vancouver, bem vai abrir breve. 5, vai ter uma já praticamente abrindo, tem em Toronto, em Oakville, e tá abrindo no Canadá inteiro. Cara, maravilhoso. Então, o pessoal já sabe aí, açaizinho, gostinho do Brasil, temos na Oakberry. Na Oakberry. A galera também não esquecer, no dia 21 de julho tá chegando Diogo Portugal para fazer um stand-up aqui para a galera. Agradecer aí a Bracan, nosso amigo Zarilo, e todos os nossos apoiadores desse evento, Ataques para Brasileiros, a Go North, o Samba, o Pampa, a Tarim e a Canadiancinha aí para patrocinar esse evento. E corre lá que tem muito pouco ingresso. E o link está aqui embaixo na descrição aqui para você conseguir garantir o teu ingresso. E não é só Diogo Portugal, né? Temos mais aí na sequência. Vitor Sarro tá vindo para Calgary. A galera tá indo à loucura, né? Tá. Vamos movimentar essa cidade aqui. Vamos, e depois, vamos. Depois tem mais um aí que a gente ainda não fechou, mas quando fechar vai divulgar que também vai... Então já vão dando um save the date aí que a agenda tá bem movimentada. Sim. Sua sogra tá te ligando aqui. Vou desligar, não. Depois até arrumar treta. Depois vai arrumar Coisa boa, não é? E galera, não esquecer de curtir, de comentar, tá? Deixar um comentário aí no vídeo, curtir, seguir a gente, quem não segue, no YouTube, no Instagram, no Spotify, no Apple Podcast. Grupo do Telegram também, em todos os lugares que você imaginar, dá para seguir o Tio Canada aí. E aí, quem também quiser entrar em contato, seja para parceria, para qualquer outra coisa, aqui embaixo, contact@tiocanada.ca, que a gente responde para vocês. Maravilha. Bora lá. Ó, tá insistindo aqui. Tá insistindo. Você conhece minha sogra. Gente boa. É porque eu coloquei o roteiro aqui no celular do Xande aqui, só pra gente não se perder. Deixa eu tirar o do Vibra. Pastor Alexandre, fala um pouquinho quem é você, da onde você é, um pouquinho da tua história aí pra gente saber quanto tempo de Canadá, né? Eu acho que eu comentei aqui 13 anos de Canadá, mas explica um pouquinho mais aí pra gente. Rapaz, olha só, eu sou natural de São Caetano do Sul,
lá Santo André, ABC, né? Tive o privilégio de conhecer minha esposa, aliás, era a minha última oportunidade de casar. A Miriam, nós nos conhecemos em Santo André, mas assim que casamos fomos para Marília. Aliás, fomos para Suzano, de Suzano para Marília. Suzano foi onde começamos o ministério, né? Já há um tempo. Eu era bancário, gostava demais do trabalho no banco, trabalhava no Banco Real. Então, é fantástico. E aí tivemos o privilégio também de passar um bom tempo em Marília, onde tive o privilégio de conhecer o Alexandre, a Renata, né? Ajudamos aí para que a Renata pudesse olhar e ver a beleza. Estava difícil de achar, mas achou. Ela achou. Ela encontrou. E aí, o pai dela, o Renato, me agradece até hoje, ou quer me matar, uma das duas coisas, eu não sei direito. Mas gente boa demais, nós nos conhecemos, tivemos o privilégio. Depois vocês mudaram, né, Alexandre? Alexandre mudou para outra cidade, Campinas, acredita? Foi Jundiaí, né? Jundiaí, né? Então, foi muito bom. Lá em Marília tivemos o privilégio de crescer lá dentro, né? Conhecemos muita gente boa. Você já foi para ir para alguma igreja em Marília? Como pastor, exatamente. Como pastor. Estava pastoreando em Suzano. Aí uma igreja lá, Quinta Batista de Marília, uma igreja do lado da favela, esqueci o nome, a Vila Barros. Tem favela em Marília? Não sei. Opa! É mesmo? Arrisca a faca. Conhece a Arrisca a faca? Arrisca a faca, é Caraca, forte. não sabia não. É forte. E aí a gente trabalhou ali na favela um tempo, bom tempo, muito bom. Aprendemos coisas fantásticas ali com aquele pessoal, né? A igreja cresceu, fez a diferença no bairro onde estava. E aí depois tivemos o privilégio de trabalhar numa outra igreja também, Marília, que é a Primeira Batista, na onde nós nos conhecemos. E de lá, da igreja, viemos para cá, para o Canadá, especificamente Calgary. Todo esse tempo só na cidade de Calgary. Muito bom, né? No começo a gente costumava dizer que eu quero lá passar alguns anos no Canadá. Depois você aprende que não são anos, são invernos. Eu estou aqui há 13 invernos. E a gente conta inverno, pode crer. Voltar um pouco na época de pastor. Sim, Ale. Você já pensava em Canadá? Não, eu quero seguir pastoreando. Você foi pastor de jovens, assim, gostava de ser pastor de jovens? Como que era? Era muito massa, né? Trabalhar com jovens era fantástico. Eu preciso contar uma palhinha aqui rapidinho. Eu lembro que a gente teve o privilégio de ver vários jovens vindo para Jesus, né? Um deles era um tenente da Polícia Militar e ele queria muito ajudar lá nos jovens. Aí eu falei, mas o que eu faço? Eu não sei fazer nada. Faz o que você costuma fazer. Então tá bom, vou ficar na porta lá da igreja. Beleza. Aí eu vi que ele estava na porta e ninguém entrava. Aí eu falei, cara, o que está acontecendo? Eu fui lá ver. Os visitantes tudo na mão na parede, assim, e ele batendo geral. Tava revistando a galera. Policial, né? Tudo bem. Mas era muito bom, muito massa mesmo, trabalhar lá com os jovens, a igreja, fantástico, né? E aí, nós nunca tivemos, de verdade, um sonho específico chamado Canadá. Acho que, não sei, a maioria dos brasileiros, quando pensa em alguma coisa assim, pensa em Estados Unidos, Flórida, né? Você tem 2 filhos, né? 2 filhos, a Sara e o casal. Isaac. E a gente nunca pensou, mas aí aconteceu. Aconteceu a situação no Canadá por algumas questões e chegou aqui e ficamos. A Sara tinha, na época, 9 anos, Isaac tinha 5. A Isaac foi alfabetizado aqui, não é? O inglês dele perfeito, sem sotaque. A Sara ainda tem um pouquinho de sotaque, mas muito difícil de identificar, mas tem. E estão até hoje aqui. Não é? Tá. Mas o motivo de você ter vindo... Surgiu o Canadá, você estava ali como pastor em Marília, teve o gatilho para vir para cá? Sim, rapaz. Tivemos uma situação bem constrangedora que passamos lá. Nós tínhamos uma terceira filha, Radassa, né, muito pequenininha. E aí tivemos um incidente com a Radassa, muito grave. E aí, para a gente passar por um processo de cura, durante aquele período, tínhamos um colega que fazia parte da equipe pastoral, que tinha um amigo aqui em Calgary. Não é? E ele disse assim, rapaz, por que você não vai passear um pouco? A gente chama de sabático, quando você tira um período fora do trabalho. Né? Vai passar um sabático lá no Canadá, mas eu não conheço ninguém, não. Eu vou te apresentar fulano. Tá bom, começamos a conversar. Descobrimos que tinha 2, um já era amigo meu que estava aqui, na verdade, em Vancouver, que é o pastor Nasser,
né? Estava em Vancouver. O pastor Nasser estava Pastor em Nasser estava em Vancouver, Vancouver, exatamente. primo do pastor Alfredo, do pastor Adelmo. Exato, gente boa demais. E um outro colega que estava aqui é o pastor Jaime. E aí o Jaime estava aqui por algum período, já talvez 2 anos já fixo aqui. E aí ele falou assim, rapaz, vem para cá, eu estou com interesse de abrir um trabalho novo aqui, dá um pulinho aqui. Rapaz, sério? Uhum. Olha, eu não tenho dinheiro igual o Joel, igual o Alexandre, vou tentar. Né? Vou tentar. E aí Deus deu muita coisa aconteceu, vocês quiserem perguntar, pode perguntar. E aí entendemos que era para vir. Uhum. O Canadá, então, era uma fuga de uma situação que depois provavelmente você vai explicar aqui pra gente. Você estava procurando refúgio no Canadá. Exato. Emocional. Exato. Talvez para espairar as ideias um pouco, não é? Uhum. Te tirar daquela situação ali. Acabou que virou realmente, a partir daí, tornou-se um sonho que era real. Ah, tá. Tanto que viemos em 2010 pela primeira vez. O visto era só de 1 ano. Você veio como visto de estudante? Worker Religious. Ah, tá. Já com de religião. Exato. Trabalhador religioso, né? Que fica debaixo do Visitor. Que já era um projeto com o pastor Jaime. Que já era um projeto com o pastor Aliás, Jaime. Um abraço pro pastor Jaime. Gente boa demais. Gente boa demais. E ele estava numa igreja canadense que nos permitiu. Ele que arrumou o primeiro trabalho da Bruna como Nani. É mesmo? Então eu queria agradecer aí, que fez toda a diferença na nossa vida. Gente boa, sempre ajudando pessoas. Como nos ajudou. Não conhecia pessoalmente. Tá. E aí o Nasser dando as dicas do Canadá de Vancouver e o Jaime dando as dicas do Canadá aqui de Calgary. Totalmente diferente. Porque Vancouver só chove. O Nasser falando traz guarda-chuva e o Jaime falando traz blusa. Exato. Rapaz, mas quando a gente veio para Calgary, então não trouxe guarda-chuva. Uhum. E aí a gente veio para cá, ficamos 1 ano, porque o visto de Worker Religious é 1 ano. Deu 1 ano, aplicamos para renovar, o governo não renovou. Voltamos para o Brasil, tive que colocar novamente as crianças na escola no Brasil. Nesse ínter, em 2 meses, o governo canadense manda uma carta se desculpando. Olha. Porque eles erraram no processo. E aí eles dão de novo, emitem um visto de novo para poder voltar. Então agora a luta é fechar de novo o que a gente abriu lá. Ficamos 6 meses no Brasil. Não é barato, né? Ficar indo e voltando, né? Não tem como, né? E aí voltamos e aí sim ficamos definitivamente. O chamado para ser pastor foi de muito cedo, né? Você trabalhava como bancário. Como que foi essa decisão de... Muito cedo, muito cedo. Tinha talvez 12 anos. Uau! Desde aquele período já desenvolvia trabalhos missionários. Uhum. E aí com a idade de 17, aí pude entrar no seminário, estudar um pouco, né? E aí começamos realmente no ministério com 22 anos aproximadamente. Então você já é pastor há quanto tempo? Rapaz, se eu falar agora, você vai ser... eu tô tentando descobrir a idade. O cara é esperto, mas eu sou mais... É bastante tempo. Bastante tempo. Tá. Aí, queria entender, assim, teve algum perrengue, alguma coisa engraçada de quando vocês chegaram? Eu sei da história do carro que você contou até no último domingo. Perrengues de imigrante. Um monte, né? Um monte, sempre tem. Mas eu lembro que chegamos aqui no inverno, tinha nevado, né? No começo é coisa linda, que coisa linda e tal. Mas aí pegamos um carro velhinho que uma pessoa emprestou aqui, Calgary. Aliás, eu posso dizer o Canadá em geral, o pessoal é muito friendly, não é? E me emprestaram um carro bem velhinho. A própria comunidade brasileira? A própria comunidade brasileira. E eu acho que posso compartilhar essa ideia na maioria das cidades no Canadá. Acredito que sim. Né? O imigrante vira uma família. Né? Uhum. É assim que eu vejo também. E aí emprestaram um carro bem velho. Que mês que era? Que mês que era? Era inverno? Em maio. E eu lembro muito bem porque era o meu aniversário. E aí emprestaram esse carro e estava nevando. E quando neva você tem que ligar o para-brisa, né? Porque está nevando demais. E o carro era tão velho que na hora que foi um para-brisa... um limpador voou embora. Um voou. Eu tinha que voltar para o local para minha filha ir lá pegar o para-brisa. Colocar de volta. Olha que coisa. E aí nesse dia que o para-brisa voou, o limpador voou, a gente queria conhecer, né? E eu estava com interesse de ir para a Superstore ali da McLeod. E aí saímos da Southland, lá na Southland Drive, e aí saímos da Southland para ir para a Superstore, mas a Superstore nunca chegava. Demorava. Rapaz, olha, demorou muito tempo. E para quem não conhece, é
2, 3 minutos. É muito É perto. do lado, né, da Só estação. que tava tudo branco, rapaz. Tudo branco, é tudo igual, é tudo branco onde você mora. Mora aquela casa branca ali, é tudo branco. Rapaz, deu tanta volta, falei assim, olha, eu tô desistindo. Aí a minha filha falou assim, lá na nossa casa. Foi aí que eu me toquei. Tô andando em círculo, andando em círculo. E não achava. E não achava. Então foi uma experiência assim, muito legal. Acabou indo no mercado ou não? Acabamos indo. Conseguiram. Compramos a pizza errada, totalmente apimentada, mas valeu. No começo a gente até aprender tudo no mercado, né? Você tem que reaprender todo o produto, toda embalagem que você olha é diferente, é uma Exato. experiência. Cada produto você testa, é tentativa e erro, né? Yes. Não tem jeito. Yes. Ou alguém te ensina, ou você viu no Instagram de alguém hoje. Na época não era 2011? 2011. 2011 exato. não tinha assim rede social tão forte que Não, nem não, hoje. não, não. Era com a cara e com a coragem. Como que era Calgary em 2011? Era diferente de Rapaz, hoje? Era diferente, assim, com certeza, o plano da cidade, né? Menos casas do que agora. O plano piloto da cidade era bem diferente. A temperatura é sempre a mesma, né? Frio, Aquele frio muito frio. gostoso. Mas tem calor, gente. Hoje tá Tem, 27 tem, graus. tem. Bateu 27 graus A hoje. gente está de shorts debaixo da mesa, para vocês verem. Então, Isso, tá quente. Tá quente. Mas era diferente. A comunidade brasileira era mais restrita. Alguém já me disse, eu não tenho essa cifra, talvez 3 mil a 5 mil brasileiros, bem escassos, porque Calgary é bem extensa, né? Então o pessoal estava bem espalhado. Com o tempo, foram se aproximando. E aí isso mudou. Tanto que, se você vai hoje no mesmo mercado que eu tentei há 11 anos atrás, você encontra produtos brasileiros. Sim, bastante. Né? Bastante. Então não passa mais vontade. Aí é uma questão da habilidade da esposa saber fazer a comida igual fazer no Brasil. Mas hoje mudou bastante. Está muito mais fácil. Tinha bastante homeless naquela época? Não tinha. Não? Não tinha menos. Eu me lembro até que fomos fazer um trabalho no Mustard Seed. Eu já voluntariei lá também. Já voluntariou. Eu fiquei impressionado, né? Só para quem não conhece, a Mustard Seed é uma casa que acolhe pessoas... Em situação de vulnerabilidade. É muito bom mesmo. Ficamos assim assustados com as histórias do pessoal lá. E a quantidade de homeless era muito menor. Hoje, a gente até tem aquele limpador de vidro igual no Brasil, né? Que quando você para no semáforo e fica limpando. Na época não tinha aqui. Ah, você falou o carinha pedindo esmola. Exato. Flanelinha. Exato. Não, flanelinha. Agora já tem. Tá meio tímido ainda, mas a gente vai ensinar eles a melhorar o Viu, em 2011... tava tendo a crise do petróleo, não é? Sim. Como que tava? Tava esvaziando a cidade, muita gente falando de ir embora. Não tinha pessoal assim falando de ir embora, tinha pessoal dizendo não vou mais. Tá. Porque ainda tinha pouca oferta de trabalho, mas ainda existia. E fora isso, a comunidade brasileira sempre se ajudou. Sempre. Desde aquela época até hoje, né? Lembro que recentemente, talvez desses anos todos, 2 anos atrás, foi que eu precisei comprar alguma coisa dentro de casa. Porque o povo dava, né? Dava televisão, dava sofá. Só o Alexandre não deu nada ainda, mas o povo dava na época para nós, né? Mas então sempre ajudou, a comunidade sempre ajudou. Então teve mudanças, teve. Eu diria hoje está muito mais fácil estar aqui no Canadá do que em tempos anteriores, né? Nessa época você andava pelas ruas e escutava português, era normal? Não era, não. Porque hoje você sair aqui no mercado, dificilmente você não vai escutar um português. Hoje eu até me lembro das histórias engraçadas. Eu lembro que a Sara, minha filha, estava no ônibus, né, junto com a prima, e aí achava que ninguém entendia português, né? As duas sentadas lá no banco do ônibus, vendo um rapaz bonitinho. Nossa, que gatinho, olha que gatinho. E falando em português, né? Ele não vai entender nada, né? Aí o cara sentou, de repente o telefone dele toca, ele foi atender. Oi, mãe, pode falar. Era brasileiro, mano. Então, era muito raro. Hoje é comum, né? Tanto que na época do mercado, até hoje, você vai ver lá o rótulo, tem em inglês e francês. Francês, sim. Né? A gente tem Todos que os aprender produtos todos aqui. os produtos, né? Então, E como foi a adaptação das crianças aqui? A sua esposa também, a Miriam, ela não veio com inglês? Demorou para ela aprender inglês? ela veio comigo, não veio com inglês. O inglês ficou lá. Você já tinha inglês? Tinha inglês básico. A Sara, que na época tinha 9 anos, tinha feito inglês, mas 9 anos não, né? Mas quando chegar aqui, é absurdo como eles aprendem rápido, as crianças, né? Lembro até hoje, quando a gente teve noção de que eles aprenderam inglês, porque eles falam de noite. Minha casa é meio scary,
né? Mas eles costumam se conversar de noite, de verdade. Enquanto até dormem. passar por libertação, Vamos orar por ele. Ore por ele, você que está aí, ore por ele. Ora pelo pastor. Mas é verdade, eles começaram a conversar dormindo, é verdade mesmo, em inglês. Aí eu fiquei preocupado, fui conversar com alguém que estava aqui mais tempo, falei, pastor, isso é normal, né? Já é sinal que eles estão assimilando a língua. Isso demorou 2 a 3 meses. E é verdade, depois de lá, eu durmo, mas não falo inglês. Cadê esse sono que não chega? Mas nós não viemos com o inglês, levou um tempo. Aliás, é importante, né? Essa questão da comunidade brasileira é interessante. Você precisa estar perto, porque ajuda no choque cultural, nesse tema que a gente vai falar daqui a pouco, não é? Ajuda muito quando você tem uma comunidade brasileira para conversar na sua própria língua, língua do coração. Por outro lado, você também precisa se desvencilhar para mergulhar no inglês, porque a vida aqui vai exigir isso, não é? Então, ajuda muito a comunidade brasileira, mas você tem que saber dosar do seu tempo para focar também no inglês, senão você fica para trás. O tempo passa e você perde as oportunidades. Buscar um equilíbrio, né? Eu costumo falar sobre isso. Eu lembro quando a gente estava para vir, a Bruna também chegou aqui com bem pouco inglês, básico, e me perguntavam, né, se a gente ia tentar se fechar ali, evitar brasileiros para que a gente imergisse na cultura canadense. Naquela ocasião, o que eu pensei para mim, né? Existem as pessoas que vêm para ficar ou com um projeto mais longo, que nem sempre foi o meu, eu vim para ficar. Essa era a ideia, né? Até que se nada mudasse, essa ideia continua sendo. E existem pessoas que vêm para passar um ano sabático ou fazer um curso, um período de 6 meses, alguma coisa curta, que o maior benefício dessa pessoa é voltar com o idioma. Então são cenários diferentes. No meu caso, como eu iria ficar mais tempo, eu pensava, eu preciso vencer as barreiras do emocional da Bruna, até mesmo do meu, porque não vai adiantar nada se eu imergir na cultura canadense, só a exposição, e daqui a pouco a gente quebrar no meio do caminho e emocionalmente a gente não suportar estar aqui e termos que voltar. Então foi uma decisão, olhando para a minha vida, para a minha família, que eu achei que seria mais importante a gente estar perto da comunidade brasileira para que a gente emocionalmente estivesse forte. Muito bom. E no longo prazo, a gente iria adquirir o idioma. A gente já está na hora de virar a chave e buscar mais o idioma, mas a gente, emocionalmente, a gente se assentou, a gente estabilizou. Yes. Então, as pessoas têm que achar o equilíbrio e o que vai caber para ela. Muito Pegando bom. já o gancho, você vai perguntar alguma coisa? Não. Sobre, acho que imergindo já mais na pauta do nosso bate-papo aqui, eu queria saber se você tem visto muitas famílias sofrendo de depressão, de ansiedade, de saudade, se isso tem aumentado, qual que é a sua percepção sobre isso? Se você sofreu com isso, né? 13 anos, seus filhos sofreram com saudade do pessoal lá do Brasil ou não? Sim, sim. Eu diria até que a saudade é muito positiva, né? Para que você relembre das suas origens e valorize as suas origens. Acho que vale muito a pena. Os nossos avós, pais estão lá, né? Então, vale muito a pena. A saudade acho que é algo muito bom. É um cordão umbilical que precisa permanecer. Mas os outros dois, a ansiedade e a depressão, carecem de atenção, né? É normal nós passarmos por ansiedade por diversas razões, até depressão. Mas nós precisamos ter cuidados, é muito importante, que as consequências podem ser desastrosas, né? Tivemos vários casos aqui. Está aumentando? Eu diria que sim, mas por causa da quantidade de brasileiros que aumentou. Então, sim. A amostragem é maior. É maior. Então, por essa razão, sim. Agora, se eu for comparar com as facilidades que hoje Calgary, por exemplo, nossa cidade, tem em comparação ao passado, se for pela facilidade, então seria menor a proporção. Porque hoje você tem mais brasileiros, tem um feijão gostoso para comer, que é brasileiro, tem aí o açaí. Gente, açaí veio para ficar. A galera vibra, essas coisas reacendem no nosso coração. Opa, o Brasil está pertinho, entendeu? Então, isso ajudou muito. Porém, viver em outro país como imigrante é situação sempre que você vai enfrentar. Ansiedade, saudade, depressão. É inevitável. Quais que são os gatilhos? Bom,
Eu não vou falar da saudade porque não há gatilho, né? A ansiedade são várias. Eu vou começar por ela que é um pouco mais fácil. A ansiedade, ambos estão ligados com a palavra expectativa. Então você sai do Brasil com aquela expectativa, o que eu vou encontrar lá, né? Será que eu posso usar minha sunga que eu uso na praia aqui ou não? Eu tentei usar aqui, depois eu conto. Muito ruim. Como é que é? Então você vem naqueles sonhos, você assiste o Tio Canada, tem a visão de como é a cidade, aí, puxa, que maravilha, né? Mas vocês não mostram tudo, não dá para mostrar tudo, é só quando pisa aqui. Quando pisa aqui, passa um período de lua de mel muito bom, e depois você começa a entender o que é viver como imigrante num outro país. Então, você está começando do zero. Muito poucas, talvez numa mão, você pode contar as pessoas que vieram com a mesma qualificação que saíram do seu país de origem, mas é muito raro. Então, eu estava até conversando aqui com o João, nem pronunciar nosso nome direito ele sabe. Até hoje escreve o nome Alexandra. É o meu, né? Alexandra. Aí eu falo, no, this is a female, bro. Alexander. Então, tudo isso mexe com a nossa identidade, mexe com a gente e afeta a ansiedade. Quando é que eu vou romper? Quando é que eu vou conseguir trabalhar de verdade? Porque você tem que começar com um survival job, na maioria, grande maioria, né? Fazer um DoorDash, um Skip e por aí vai. Tem que trabalhar de fast food, por aí vai. O que você nunca fez no Brasil. Na obra. Na obra, não do Senhor. Debaixo de frio. Na construção debaixo de frio. De frio. Rapaz, um amigão nosso aqui, o cara rompeu, o cara tá bem, né? Era biomédico lá. Ia ser promovido para ser o diretor do hospital. Mas aí chegou aqui e foi trabalhar de pintor. Aprendeu a trabalhar de pintor e pintava outside, fora. E aí eu falei, cara, mas como é que é isso? Não, pastor, de boa, porque se ficar mais baixo do que 20 graus, eles não deixam trabalhar lá fora. Eu falei, cara, até menos 20 você está lá fora. A tinta não congela. Cara, o cara era biomédico. Agora, olha o exercício mental que esse cara tem que fazer. Para chegar aqui, porque tem uma esposa, tem filho para sustentar. Então, o cara tem que ter equilíbrio, a cabeça no lugar, para aguentar o tranco. Não é? Então, aí entra a ansiedade. Quando é que eu vou romper? Que curso que eu vou fazer? Concilia com o college, muitas vezes. A grana que esse cara vai gastar, o dinheiro que vai levantar. E, rapaz, não é fácil. É possível. É possível. É possível. A gente está aqui, sobrevivemos. Isso, com certeza é possível. Não é? Então é possível, mas o tema de hoje é muito propício. Porque as pessoas precisam mesmo sonhar. Sonhar faz parte do ser humano, né? É importante isso. Nunca é tarde para sonhar. Sonhe mesmo. Sonhe para vir para o Canadá e por aí. Mas é bom ter o pé no chão. Ter o pé no chão. Ter o pé no chão. E sei que eu vou enfrentar isso e vão para cima. Eu vejo muitas pessoas que elas falam assim, eu estou disposto a fazer absolutamente tudo. Eu vou largar aqui porque está impraticável onde eu moro. Muitas vezes é a segurança. Eu acredito que se não tivesse o problema de segurança no Brasil, eliminaria mais da metade das pessoas sonhando em sair de lá. Então essa é uma grande questão, né? Tem a pessoa que quer sair do Brasil, tem a pessoa que quer vir para o Canadá. Eu sempre fui mais do quero vir para o Canadá, eu queria viver algo internacionalmente, em inglês e tal, mas tem muita gente que simplesmente não quer morrer amanhã, entendeu? E é válido, né? Mas essas pessoas sempre, a maioria delas falam, eu estou disposto a fazer tudo, eu encaro tudo porque é muito difícil lidar com isso e tal. E aí chega aqui, faz isso 1 mês, 2 meses, 3 meses, daí de repente, aquilo que é o básico, que nem segurança pra gente, depois de 3 anos, a não ser que a gente volte para o Brasil para ver como que tá lá, isso daí no dia a dia a gente esquece, pelo menos eu. Você se sente livre, você começa a olhar para outras coisas. Então, infraestrutura, você não entra no ônibus feliz da vida depois de 3 invernos e fala, uau, como que funciona? O ônibus baixou na calçada, eu subi aqui, não tem catraca, só mostrei pro cobrador e tal. Isso impressiona no começo. É claro que eu sou contente com tudo isso que o país proporciona, mas chega um momento que o cara vai procurar a felicidade. E aí ele vai se ver numa situação de ele queria exercer algo que ele se sente talvez mais útil ou algo que... Tem gente que quer ser o engenheiro, ele é o engenheiro, sabe? Ele faz questão. E chega aqui ele não consegue ser o engenheiro. Eu não tenho problema, eu cheguei aqui para fazer qualquer coisa de fato, tanto que eu era comprador,
Cheguei aqui, eu estou trabalhando como produtor de conteúdo, guia turístico, etc., fazendo um monte de coisa. Já entreguei geladeira, Home Depot e tal. Mas eu vejo as pessoas, elas passam um período, daqui a pouco elas, pum, aquilo começa a afetar. Entra na realidade, né? Acho que as pessoas vêm com aquela, eu vou fazer de tudo. Aí faz de tudo um mês, ou no primeiro mês não consegue, aí já começa a ficar preocupado. Ou faz aí de tudo no segundo mês, no terceiro... Aí já começa, tipo, alguém dá uma chamada em você, aí você fala assim, pô, lá no Brasil eu era um gerente, eu era um comprador, aqui, pô, eu tô limpando uma casa, eu tô sendo chamado porque eu não lavei o banheiro direito. Aí começa, será que compensa eu passar por tudo isso? E aí começa o gatilho. Qual que é a maior queixa das famílias que você tem atendido? Realmente essa questão profissional é o que pega mais, porque... Vamos falar a verdade, inclusive a nossa província, para você vir aqui, faz um filtro. O pessoal que vem para cá é porque estudou, tem currículo, tem know-how. No Brasil não é qualquer um que se aventura, não. Faz lá um filtro. Uma triagem. Uma triagem. Sai de lá com essa bagagem, chega aqui, eu sei fazer isso. Pois é, nem saber falar o seu nome, o pessoal sabe. A sua história zera de novo. Então, a maior dificuldade é essa, né? Então, é muito importante o pessoal que está no Brasil, né, principalmente, que pretende vir para cá, venha mesmo, é um lugar assim fantástico, tu vai romper aqui, e a comunidade brasileira vai te ajudar com certeza, mas entenda que esse exercício mental precisa acontecer no Brasil. De vir para cá entendendo que, até estar conversando com o João aqui, existe um bom trabalho aí de um pesquisador, que ele afirmou que para qualquer imigrante, independente do Brasil ou não, para ele voltar à posição de origem leva 7 anos. Então é bom que tenha isso em mente. Que não é que não vai chegar aqui e já vai ser gerente como era no Brasil. A não ser o Alexandre, que é super dotado. Né? Mas fora o Alexandre, né? Então, existe caso? Existe. Mas são raros. A pessoa, quando chega aqui, tem que entender que leva tempo até ela voltar à sua prática, à sua origem. Mas tenha certeza de uma coisa. O Canadá é gelado, né? Mas toda semente que você plantar aqui vai levar tempo, mas ela vai germinar. Lá na frente, eles vão descobrir você, vão ver o teu talento. Brasileiro é gente boa, capacitada, que se vira nos 30, em qualquer situação. E aqui menos 30 é direto, então tá fácil. Então, pode vir mesmo, vai ser fantástico, mas tenha isso em mente, esse exercício, esse preparo mental, né? E a questão da depressão, existem... até quando a gente conversava, tipo, eu sei que muitas vezes as pessoas chegam no inverno ou chegam no verão, você fala assim, as pessoas que chegam no inverno têm uma probabilidade um pouco maior de depressão, porque já chega naquele impacto, não consegue sair. O que você me diria sobre isso? Em relação a chegar aqui no inverno, de fato, alguns dizem que sim, porque tudo é mais limitado, né? Para você sair de casa e etc. Porém, quando você chega no inverno, principalmente nós brasileiros, ou aquele que nunca viu neve, fica encantado. Então, ele acaba ficando encantado e tenta lidar com essa situação, olhando a mesma situação de um outro ponto de vista positivo. Isso funciona no primeiro e segundo ano, no terceiro em diante começa a ficar complicado. Mas realmente a depressão ela é muito afetada, tanto que é impressionante, né? Afeta não só essa questão emocional, mas afeta inclusive os hábitos. É impressionante você ver um canadense cumprimentando alguém e um brasileiro cumprimentando alguém. Eu lembro muito bem quando chegamos aqui, como o canadense gostava de nos cumprimentar, porque brasileiro dá a mão, puxa para o abraço, se rolar, dá um beijo, não importa, não é? O canadense já não. Cumprimenta, se possível, com a mão esticada, não dobrada, para manter a distância. E isso já é comprovado, é uma determinação do próprio clima, né? O próprio frio. Ele acaba colocando sobre nós esse tipo de comportamento. E a gente que é latino, né? A gente que tem um sangue bom, se não prestar atenção, você acaba entrando na mesma música, na mesma ideia. Por isso a comunidade brasileira ajuda demais a você manter essas coisas que são imprescindíveis para nós, né? De fato, sim, a depressão ela é afetada pelo clima. Algumas províncias aqui no Canadá, por exemplo, tem dias no invernão
de que tudo é de graça. A pessoa pode ir para o cinema de graça, ela pode assistir um monte de coisa de graça. Por quê? Para incentivar a pessoa a sair da sua caverna, né? E ver a vida lá fora. Isso acontece? Acontece. Muito. Mas é uma forma que você pode driblar essa situação. Tá? É um gigante que pode cair. E é fácil derrubar esse gigante. Mas a depressão, ela toma vantagem também no clima, né? Você sabe que existem vários gatilhos para a depressão. Aqui no Canadá, o frio é uma delas também. E a falta de sol em alguns lugares. Em alguns né? lugares. Mesmo em Alberta, que tem muito sol, mas a gente está coberto, não está tomando vitamina D. Você falou tudo. Vitamina D é impressionante, né? Com o quanto que os médicos aqui recomendam que a gente tome vitamina D constantemente. Ajuda demais, não é? Porque tem ausência. Calgary, sunniest city no Canadá. É a cidade mais ensolarada do Canadá. Mesmo assim. Mesmo assim, imagina as mais nubladas, né? E Complicado. quão grave é essa ansiedade na vida do imigrante? O que você vê? Qual que é o passo a passo? Ele vai chegando feliz, daqui a pouco começa a apertar, dinheiro é um problema, as crianças é outro problema, ele vai perdendo a identidade, existe ali um problema de identidade também, de não ter mais raiz, eu não estou feliz aqui, não estou feliz lá. Qual que é essa linha do tempo até que o cara está no fundo do poço e para a gente poder evitar que isso aconteça? Varia de situação, varia de visto para visto, não é? A maioria das pessoas vem com visto de estudante de trabalho, então passam por uma situação que geralmente quem já vem com PR, com permanente residente, já não passa tanto, né? Mas todos vão passar, é o que nós chamamos de choque cultural, né? Vai existir, isso é importante até, né? Para dar um choque na gente, a gente acordar, opa, estou em outro país. Sim, geralmente quando a pessoa chega, vou talvez desenhar aqui o mais comum que é visto para trabalho e estudo. Um cônjuge trabalha enquanto o outro estuda e tenta. O dinheiro é uma grande issue, uma grande questão, né? Hoje deve estar 3,60, eu não olhei quanto é que está real para o dólar canadense, mas você sente que realmente vai pesar. E aí você olha para a sua conta poupança lá no Brasil e vê ela baixando. Quando é que isso vai acabar, né? Eu tenho que arrumar um emprego aqui. Então, isso começa a ser um trigger, né? Um gatilho aí que a pessoa pode ficar preocupada. Inflação que teve também agora nos últimos 2 anos. Aqui a gente está passando por isso, não é? Graças a Deus, hoje, temos ofertas de trabalho aqui, ajuda muito. O que entrar de dólar ajuda para pagar as contas. Então, sim, é um gatilho, é uma preocupação essa questão financeira. No começo, as crianças também são. No começo. Eu lembro que na segunda semana que estávamos, eu já tinha colocado as crianças na escola e estava frio. Estava menos 17, alguma coisa assim. É muito bom menos 17. Hoje em dia a gente vê que não é tão ruim, não. Tendo menos 40 como pior, menos 17 é legalzinho. Tá bom, né? E aí levamos as crianças para a escola, eles entraram na escola lá, a Sarizag, e beleza, e eu morava na frente da escola. Aí na hora do intervalo, do recreio, né, eu fui lá dar uma olhada, obrigado, querido. Fui lá dar uma olhada lá para ver como eles estavam. E na hora do recreio eles saem para fora. E aquele friozão, menos 17, meu Deus, será que a professora sabe que eles são brasileiros? Essa mulher tá louca, né? Aí acabou a aula, eu fui no meu inglês meio ralinho conversar com ela. Falei, olha, a gente é brasileiro, meus filhos, a senhora não podia evitar para eles não ficarem gripados. Ela, claro, papai, em inglês, né? Claro, papai, abaixo de menos 20 eles não vão para fora. E aí é uma situação. Eu fiquei preocupado no começo, né? Mas eu vi que não, fluiu. Rapaz, eles brincavam mesmo lá fora na neve. E aí ficou mais frio e de boa. Então, no começo, sim, as crianças, a preocupação com as crianças, né? Se vão arrumar amiguinhos, como é que vão falar? Vamos falar bem o inglês. Lembro do Isaac, estava preocupado, o Isaac era muito novo. E aí, Isaac, como é que tá lá com o inglês? Não, tá bem, pai. Sério? E como é que você está se virando? Eu falo, what? E depois, se eu não entender, eu falo, what, e fico no what. Tá tudo certo. Até que eu vi o pessoal, quando acabava a aula, falava, tchau, Isaac. Eles estavam falando português. Cara, as crianças se viram. É impressionante. O Alexandre tem 3 filhos. Vai para 6, eu acho que é seu alvo, né? Não.
Rapaz, no começo é uma preocupação, mas depois você vê que eles vão fluindo de boa. Então, sim, no começo as crianças podem ser essa questão, mas depois não. A saúde. A gente se preocupa com a saúde. Talvez a pessoa venha no Brasil com convênio médico e assim vai, chega aqui, não tem. Tem o SUS do Canadá. Em Alberta, pelo menos, quando você chega, já tem acesso à saúde. Não fica para trás. Não é? Talvez não tenha a urgência que teria no Brasil se você paga um convênio aí particular, mas você vai ser cuidado. Então, no começo, sim, a saúde é uma questão, mas graças a Deus a gente enfrenta isso também. Né? A língua também, né? A pessoa, ela vive ali na bolha, em português, mas a hora que ela sai para resolver um negócio, ela se sente, às vezes, um pouco mais... se sente inferiorizada, né? Para ela não conseguir se expressar ali num comércio, num restaurante, pra rua, com a mãe do amiguinho do filho, isso vai incomodando a longo prazo. Né? O pessoal se esconde ali debaixo da saia da comunidade, mas tem uma hora que enche o saco, não é? Exato, exato. A língua é uma questão também. Acho que tem gente que enfrenta isso até hoje. Você estava falando um pouco da sua esposa também, né? E é uma situação que a gente tem, que vai vencendo. No começo é complicado, mas aprende sinal de surdo-mudo no Brasil, é quase igual aqui, você entende? Eu lembro de desculpa, tantas histórias que a gente está aqui há 13 anos, eu tenho que contar. A moça estava correndo, ela perdeu o ônibus no ponto de ônibus, né? E aí o ônibus ia dar a volta no bairro, ela sabia que ela podia pegar ele lá do outro lado. Então ela saiu correndo com o marido para pegar o ônibus. E aí o marido pegou a bolsa dela, colocou debaixo do braço e saiu na frente porque ela estava de salto alto e não ia conseguir correr igual ele. Ele correu. Nisso um canadense viu. Acho que estava roubando. O canadense viu o cara saindo com a bolsa dela e ela correndo atrás dele. E ele parou, né, o carro e abaixou o vidro e perguntou para ela em inglês: você está com algum problema? E ela não falava inglês direito. Yes, yes. Isso. E ele pegou sua bolsa. Yes, yes. E ele levou para lá, yes, 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 thank you, yes. E o cara foi de carro, tomar satisfação do marido, mas ela não falava inglês. Uma situação foi constrangedora, mas depois eles se explicaram, porque o rapaz falava um pouquinho de inglês para explicar. No começo, você vai ter um monte de coisa engraçada, coisa difícil para enfrentar, né, que pode dar um trigger, um gatilho, mas é contornável, é contornável. Se eu pudesse dizer para alguém, olha, eu estou saindo do Brasil para ir para o Canadá, o que você me aconselha a fazer? Estuda um pouco de inglês, ajuda muito. Estuda muito inglês. Sai daí com um pouquinho de inglês, né, para pelo menos poder se comunicar. Isso já vai ajudar bastante a aliviar uma possível tensão de ansiedade ou depressão, por exemplo. Eu tenho o exemplo da Renata, né? Ela, quando descobriu que a gente ia vir, ela começou a ter crise de ansiedade e aí a gente teve que um psicólogo, né, para ela poder tratar esse assunto, porque assim, por mais que a gente não morava do lado da mãe, na mesma cidade, ela nunca tinha saído do país, ficado tão longe. Então, feriado, tava vendo os pais. E aí ela ficava, e aí, como que vai ser? Então aí o psicólogo ajudou para poder conversar com ela nesses momentos, só que ela veio sem inglês. Até a gente veio para cá, a gente teve os problemas que a gente teve com os nossos filhos, a gente tem vários vídeos nossos aí que eu explico, né, que não foi uma adaptação muito fácil, ela sem inglês, e foi a maior reclamação dela no começo. Pô, no Brasil, eu ia lá, eu ia conversava com a professora, eu resolvia as coisas, aqui eu não consigo. E aquilo foi tendo aquele gatilho ao ponto que ela começou a ficar mal. Então, assim, aí a gente teve que se organizar para ela poder voltar um pouco pro Brasil, ver os pais, para dar aquela acalmada no coração dela, porque senão ela ia entrar em depressão. Bem lembrado. Inclusive, eu fui em algumas reuniões. Sim, na escola, porque eu estava trabalhando, não conseguia ir. A escola ligava, a Renata ligava, o pastor que a gente morava perto, ele teve que ir lá para poder traduzir. Yeah. E mesmo assim, ela ficava assim, nossa, mas eu queria poder falar. Eu queria poder... E eu não tenho. Então, isso era um gatilho que depois de um tempo, se a gente não tivesse cuidado, falado com o pastor, com a comunidade brasileira, ela ia entrar em depressão. Yeah. Só que o pessoal fala assim, calma, já aconteceu isso, já aconteceu aquilo. E aí entra naquela importância da rede de apoio, da comunidade brasileira. Yes. Bem lembrado. A gente está falando sobre expectativa e realidade também um pouco. Muitas pessoas assistem o nosso conteúdo, é o que você comentou, né? Vê ali
o Canadá, segundo o Joel e a Bruna, a gente tenta mostrar um pouco de tudo, né? Da maneira que a gente vê. A gente não fica olhando tanto para os problemas, eu vejo a vida meio copo cheio, acho que isso é o meu lema, né? Então, eu não vou ficar indo atrás do problema para mostrar, mas a gente mostra. Acaba com que as pessoas criam ali uma expectativa e acham que vão chegar no Canadá e vão resolver todos os problemas delas. O Canadá, ele passa a ser assim, a pessoa tem um problema familiar, tem um problema, eu não sei, diversas coisas, e elas começam a depositar ali a esperança de que chegando vai deixar um monte de problema para trás. Como que é isso, essa expectativa? Como que você vê expectativa e realidade? Os problemas mudam, são outros? Costumo dizer que os problemas no Canadá são problemas de primeiro mundo. Existem. O céu não é aqui. Então, onde você for, vai ter problemas, né? A nossa questão é se preparar. Por exemplo, podcasts como esse daqui ajudam demais. Ouvindo pessoas que já viveram na frente, que já passaram por alguns problemas, ajudam. Não é? Você não precisa passar pelo mesmo problema que a gente está passando aqui. Não é? Então, ajuda muito. Sim, a expectativa eu acredito que a expectativa, a forma com que você administra a expectativa, vai ajudar, principalmente numa questão, a frustração. Né? A frustração está totalmente ligada com a expectativa, é diretamente proporcional. Se a sua expectativa ela é saudável, ela é equilibrada, vai ter frustração? Vai, mas é bem menor, é contornável. Né? Você consegue gerenciar essa frustração. O problema é quando a sua expectativa é muito alta, achando que o Canadá vai resolver tudo e não vai. O Canadá vai ter mais abertura do que, infelizmente, hoje o Brasil apresenta, infelizmente. Né? Temos uma nação maravilhosa, mas hoje, infelizmente, a sua expectativa tem que estar adequada, tem que estar gerenciada, senão você vai ter problema. Não é? Então, a frustração é um gatilho que vai puxar para a ansiedade, vai puxar depois para a depressão. Né? Poxa, eu vim para cá, me disseram que o Canadá era assim, e não é bem assim. O Canadá tem homeless. Tem gente de rua, morador de rua, tem. De vez em quando um esfaqueia o outro para ir já pra rua. Foram até com espada atrás de um rapaz. Aqui, ó. Você lembra desse caso? Sim, falamos aqui num podcast, correr atrás do Xande com uma espada. Uma espada, He-Man. Foi atrás. Então, existem os mesmos problemas, mas existem oportunidades também. A questão é você ajustar o seu nível de expectativa. Né? Porque isso vai determinar o seu nível de frustração e também a ansiedade, a depressão, com certeza. Então, sonha mesmo, sonha com o Canadá, vale a pena, mas entenda esses pontos. Não venha para cá às cegas, né? Ouça. Seja iludido, né? Não seja iludido, não venha com a miragem. Não, veja o que acontece, é assim mesmo. Vai ser muito bom por casamento. Se a pessoa souber o que vai enfrentar aqui, vai ser bom para o casamento, vai ser bom para o crescimento das crianças. Eu já vi muito divórcio aqui também. Pois é. Se a pessoa não vem preparada, né? Eu não vou dizer que o Canadá era o responsável por isso. Pode ser que o problema já era anterior. Certo. Não sabemos, né? Casa a casa, né? É porque tem muita gente que casa só para vir. Então, ele acaba de casar. Ele nem iria casar. Ele estava namorando ali. Vamos para o Canadá? Vamos. A gente precisa casar. E aí vai viver o começo, vai viver pela primeira vez junto aqui. Conheço, assim, dezenas de casos, né? E alguns não estão preparados para a pressão de uma vida conjugal. Isso também é parte até do ministério que a gente tem, o Família.fa Church, que é justamente para tentar proteger para que isso não aconteça. Então, já vi pelo menos uma meia dúzia de divórcios aqui por causa da pressão, ansiedade, vai descontrolando uma coisa, vai puxando a outra. Exato. Tem que vir preparado. Tem que vir preparado. Uma conversa boa, saudável com o cônjuge, né? Se forem casados já lá. Uhum. É muito bom ajustar essa expectativa para que não tenha problemas aqui depois, né? Sim, tem frio, chega a menos 40, né? Mas também tem calor, chega a 33. Tudo está preparado para receber a pessoa, mas é importante que você saiba dessas realidades aqui. Que vai acontecer. Vai acontecer. No começo eu perguntei para você de famílias que voltaram, de casos que você atendeu. Teria alguns exemplos? Sim. Claro, a gente não vai citar nome, mas descrever a situação, para que lado vai, qual que é o fim, quanto tempo de Canadá, para o pessoal ter ali um exemplo do que pode dar errado. Saber que existe, né? Não é perfeito. Não é perfeito. Eu lembro, é uma situação até muito simplória, mas olha só o nível, não é?
É um casal, veio com os filhos eram pequenos, o casal estava aqui, né? Veio com os filhos, e aí o que aconteceu foi que ela era uma filha de um alto empresário, Tá. né? Tinha empresas no Brasil, então uma pessoa muito bem estabelecida financeiramente, certo? E aí o que aconteceu foi que quando veio para cá, ela não tinha mais à disposição dela manicure nem pedicure. Uhum. E ela fazia a mão e o pé toda semana. Ela tinha empregadas, ela tinha todo esse cuidado, né? Quando chegou aqui, a realidade do Canadá era outra. Porque o dinheiro que tinham lá, eles queriam administrar para ganhar o dinheiro daqui, para gastar aqui. Então já não tinha mais condição de ter uma empregada dentro de casa, né, para limpar a casa como limpava no Brasil. Ela teve que aprender a fazer sua própria unha, né, das mãos e dos pés, teve que aprender, não saía perfeito como era a moça lá do Brasil. Coisa muito, mas muito banal, simples como essa que eu estou dizendo. O que aconteceu? Ela decidiu voltar. O marido ficou aqui, ela ficou lá por um tempo. Aí fomos conversar. Você acha que vale a pena você aqui e ela lá? Não, não vale. Então, desculpa. Eu, ao invés de abrir mão do meu casamento, do meu sonho, abro mão do seu sonho, seu casamento em primeiro lugar. E aí ele voltou. Por causa dessa situação. Ela não estava preparada para as limitações que a vida de imigrante tem. Limitações financeiras. Ela já não tinha mais isso. E aí eles tiveram que voltar. Passou-se alguns anos, a filha do casal cresceu, veio para cá e conseguiu o PR. Está estudando aqui no Canadá, está agora em Toronto estudando, né? Vai trazer os pais, mas não mais como imigrantes, né? Serão como visitantes. Então, foi uma situação assim, causou... Eu estou resumindo bastante, tá certo? Uhum. Causou um estresse grande no casamento por causa dessa questão de empregada e unha. Olha só. Causou um estresse grande no casamento. Ficou enfurnada dentro do quarto. Depressão é esse sinal. Muda a alimentação. Prefere lugares escuros. Gosta de quando tudo tá escuro lá fora, né? Você percebe que a pessoa começa a mudar a fisionomia, o gosto, a vontade de comer, ou é exacerbada, quer comer até o pé da mesa, ou então não quer comer nada. Era o caso dela. Tinha entrado numa depressão. E aí, não, vamos conversar. Ela decidiu, eu preciso voltar. E voltou. E depois de um tempo ele voltou também. Então, é uma situação que acontece, sabe? Parece pequeno, mas é verdade. Existem casos desculpa, mais raros, ou mais graves, quer dizer, que você já enfrentou? Por causa de depressão? De pessoas que voltaram para o Brasil? Ou acabaram... Exemplos. Sim, existem. Eu vou, do jeito que eu contei uma extremidade tão simples, ou para uma extremidade bem grave, né? Tínhamos, assim, realmente um rapaz, eu vou preferir manter sim. O nome dele no anonimato, pode ser? E esse rapaz estava aqui, um cara fantástico, mas muito bem posicionado. Cara profissional de primeira mão. Eu nem vou contar a profissão dele, porque para vocês terem uma noção, esse cara era extremamente respeitado lá no Brasil e aqui. Não só no Canadá, alguns que vinham dos Estados Unidos também conversavam com ele. Ele é altamente capacitado. Casado, 2 filhos. Esteve aqui um tempo, aconteceu um momento em que os negócios dele aqui começaram a dar mal, né? Começou a faltar, a poupança do Brasil começou a esvaziar, porque era a época daquela situação da recessão, alguns anos atrás, no Canadá. E aí ele começou a passar por dificuldade, aí acabou a poupança, precisou agora da ajuda também dos sogros e outros. Isso vai comendo um pouco a dignidade, né? Principalmente do homem, não é? Que é o provedor da casa. Era a situação dele. Ele ficou muito mal com isso, muito mal, de uma tal forma que ele entrou numa depressão. A depressão, quando foi notada, a gente precisou de auxílio médico, com certeza, não é? Primeiro, até quero dar uma palavrinha aqui, a depressão tem sim, pode haver uma herança genética, não é? De uma predisposição genética, tem gente que tem casos na família, então precisam ficar alertas para que isso não se reproduza nos filhos. Tem uma posição também, uma questão traumática, de traumas que acontecem, que acabam gerando isso, né? Ou tristeza profunda. Eu estou aqui eliminando questões espirituais, tá certo? Por hora.
Então, era o caso dele, essa tristeza profunda, porque os negócios não estavam indo bem. Eu vou até me limitar a dizer qual era os negócios que ele tinha. Não eram ilícitos aqui, eram negócios lícitos. E ele piorou demais, entrou numa depressão, a gente tentou cuidar por muito tempo, até que um dia ele tentou suicídio. E foi uma coisa assim que quem é espiritual entende, Deus direciona a gente. E eu estava dirigindo em direção à casa dele e vi que o carro estava parado no meio da rua. E ele estava lá se estribuchando, já com baba na boca. E um carro atrás buzinando porque ele tampou, né? E eu percebi que era o fulano. E aí, olha só que coisa tremenda. Consegui chegar lá a tempo, abri a porta, porque sabia quem era a pessoa de trás que estava buzinando. Era uma médica que estava indo para o hospital. Ela mesma viu a situação e ali já entrou logo com socorros, não é? Levou ele rapidamente para o hospital. Ele tinha se envenenado. Ele tinha se envenenado. Ele foi comprar na Home Depot veneno de rato, veneno para rato. Comprou veneno para rato e Coca-Cola. Não vou dar receita aqui, não convém. Mas foi o que ele fez. Dali em diante, ficamos com as antenas ligadas, né, cuidando dele, monitorando o tempo todo, monitorando o casamento, monitorando a vida financeira. A comunidade brasileira se organizou. Importante demais, não é? Essa conversa. Ele se abriu, mas precisou de um tratamento muito profundo. Até que um dia nós tínhamos encontros periódicos, né? Eu fazia questão de estar com ele periodicamente. Até que um dia o médico responsável pelo caso dele entrou de férias. O novo que entrou foi cuidar do caso dele e aí percebeu que ele estava melhor e decidiu dar alta. Ele estava no hospital por um bom período. Quando deu alta, ele foi para casa, então a esposa achou que ele ainda não estava preparado. Mesmo assim, deram alta. E aí, eu lembro até hoje, ficou claro para mim, era uma quinta-feira, meio-dia e 5, por aí. Eu tinha um encontro com ele às 10 da manhã, naquele dia, na quinta-feira, porque nós fazíamos isso de praxe, tá certo? E no caminho, uma outra pessoa precisou de ajuda, e aí eu fui ajudar essa pessoa, deixamos lá, e avisei a esposa, olha, estou indo cuidar de tal pessoa, depois eu estou indo para aí. Beleza. Ajudamos essa pessoa, aí fomos direto para lá, cheguei lá meio-dia e 5, coisa mais ou menos assim. E a esposa tinha saído para buscar as filhas na escola, porque era o horário delas saírem da escola. Estou lá apertando a campainha, ninguém atende, aquela coisa, bato, ninguém sai. Aí decidi ligar para ele não me atende. Decidi ligar para a esposa. Escuta, olha, eu estou aqui na frente da casa, estou ligando, mas ninguém atende. Falei, pastor, ele está aí sim. Será que ele está fazendo alguma besteira? Essa moça veio rápido com o carro, não deu tempo de chegar na escola para pegar a filha, veio rápido com o carro, deu 1 minuto, talvez, abriu a porta da garagem, ele estava pendurado lá. Chegamos em cima da hora, ele ainda estava agonizando, exato, com sinais vitais. Você sabe quando a pessoa se solta, o peso duplica, né? Ele já era um cara grande. Então, na hora, fizemos aquele esforço todo, ela foi atrás de uma tesoura, de uma faca, alguma coisa assim, e eu tentando com muita força levantar para poder afrouxar e ela cortar, e foi o que a gente fez, conseguiu, levantei, ela conseguiu cortar, mas na hora que cortou a corda, aí o peso todo veio para cima de mim, eu tentei também segurar bem, mas ele caiu por cima de mim e caiu no chão, né? Aí o que a gente vai fazer? Vamos fazer os primeiros socorros rápido, né? E enquanto isso vamos ligar pro 911. E na hora sabe como é que é, né? 911. E na hora você sabe como é que é, a tua cabeça fica 1000, né? E aí ela iniciou o processo de respiração boca a boca, tal, a gente cuidando, eu tentando falar ao mesmo tempo o 911, né, 911, para chamar ali, eles não deixam você desligar, você tem que estar falando com ele ao mesmo tempo e atendendo aqui, Deu 2 minutos, eles chegaram. 2 minutos eles chegaram, conseguiram chegar a tempo.
E aí a gente lá tentando animar, tinha alguns sinais, eu não sou médico, eu não consigo determinar isso. E fizeram o trabalho lá, mas infelizmente nós o perdemos, né? Infelizmente nós o perdemos e foi muito traumático, né? Depois de todo aquele processo de luto, aquele processo de cura, aí ela agora começa um processo de depressão, né? Então já filhos pequenos, moças lindas. A gente ficou preocupado, mas graças a Deus a situação foi contornada. Ela conseguiu sair da depressão, o que o marido não conseguiu. E ela permaneceu em Calgary? Ela depois saiu, mudou-se. Há um trauma, né? Um trauma da cidade, há um trauma da casa, né? Parece que fica aquele rótulo, né? Não dá. Então, para ela não dá. Hoje está muito bem, está bem estabelecida. Já se casou novamente, né? Casou novamente, as crianças cresceram demais. Então, o pessoal entender que não é uma brincadeira, né? Não Quando tá mudando de país, não é uma coisa simples. O pessoal saber que isso pode acontecer. Eu acho que nisso tudo que você falou, acho que uma coisa que você sempre bate muita tecla é a questão da comunidade brasileira, né? Yes. Então a gente sabe que hoje aqui acho que a única igreja 100% brasileira é a Archer Tree, onde está lá você, o pastor Pedro, o Rominho. A gente tem outras comunidades dentro de igrejas canadenses, então tem a FA, onde o Joel vai, onde tem lá o Community Group, né? Ela é um grupo, um braço brasileiro dentro de uma igreja canadense. A igreja do pastor Jaime. Tem a igreja do pastor Jaime, que é uma igreja canadense também tem, e tem a First Alliance agora também. Tem grupo de brasileiro lá? Tem. Então, bom. E aí eu queria entender assim, vocês como uma igreja 100% brasileira, né? Não tá debaixo de nenhuma igreja canadense. Recebem bastante brasileiro, o trabalho que vocês fazem. Eu sei que lá na igreja tem bastante família com autismo, então vocês têm bastante esse trabalho também. Qual Exato. a importância dessa comunidade para essas pessoas que estão chegando, né? Para ter esse apoio? É muito importante. Ainda mais se a gente for fazer um link com o tema depressão, a comunidade ela é imprescindível. Conversando com uma grande amiga que é psiquiatra, né, sobre o tema, nós conversávamos antes de vir para cá, e ela Antes de vir para cá para o podcast. podcast. Doutora Mirelle, gente fantástica. Não sei se o Alexandre conhece, mas... Está aqui no Canadá também. Ela, na verdade, está lá no Brasil, né? E ela contava que do tratamento, que é muito importante, em primeiro lugar, existem casos que precisa ser remédio. Tem que tomar remédio, né? Porque às vezes é uma questão de vitamina D, o que for. Então tem que ter sim um tratamento de remédio. Um outro caso é a questão que eles chamam de terapia. A terapia pode ser muita coisa. Pode ser uma terapia ocupacional, um exercício, vai malhar ou vai jogar algum esporte, ou terapia de conversa mesmo. Aí é que entra essa questão da comunidade, não é? Onde você pode abrir teu coração, você vai encontrar pessoas que você pode confiar como amigos ou amigas e abrir teu coração. Cara, tô com problema mesmo financeiro. Eu tô. Vocês têm como me ajudar? E olha, eu quero abrir o leque aqui, sou pastor, estou aqui na cidade há muito tempo, mas não se restringe à comunidade cristã, à comunidade brasileira. Tem muita gente boa, gente que cuida, que se importa, de verdade, sabe, que não estão em nenhuma igreja ainda. Então, ajuda muito essa questão da terapia, de conversa, etc. E, por fim, é óbvio, aí vai entrar essa questão da fé, né? Porque existem casos de depressão, de ansiedade, que há uma necessidade de uma intervenção de Deus na história da pessoa, não é? Que são, por exemplo, situações que foram mal resolvidas na história da pessoa e aqui volta de novo a baila. Precisa ser tratado de uma forma espiritual. Vale a pena procurar uma igreja séria, essas igrejas que o Alexandre mencionou. Vale a pena, porque foi Deus que nos criou. Agora deixa eu dar uma de pastor aqui, right? Por favor. Foi Deus que nos criou, Ele conhece como funciona essa máquina aqui, né? Ele sabe como funciona a nossa mente. E tem coisa que o remédio não chega, que o médico não conhece, que é o nosso espírito, que é inacessível a qualquer ser humano, mas não é inacessível ao Espírito de Deus. E aí a necessidade de uma comunidade cristã, que entende essa necessidade, que entende o poder de Deus de entrar
lá dentro da pessoa e fazer diferença, não é? Porque quando lá dentro está curado, tudo fora fica mais fácil. Conseguir enfrentar o frio, conseguir enfrentar tudo, porque Deus mexe lá dentro da gente. Então, sim, eu recomendo, sim, comunidade, porque é ciência, a ciência já prova a necessidade da comunidade para uma conversa. Acrescento a questão da fé. É importante, sim, a pessoa conversar com Deus, falar com Deus, ir numa comunidade que ensina a falar com Deus, que vai ajudar nas questões do casamento, né, de entender como é que eu lido com meu marido, com a esposa, com os filhos. Isso ajuda demais para a questão da depressão. Né? Voltando um pouco agora no passado, acho que o gancho do começo do vídeo da tua situação, essa situação que foi determinante para você vir para cá, você poderia contar ela? Porque para o pessoal entender, vocês vão entender assim, que ele tinha tudo para entrar nessa depressão, né? Tinha tudo para esse gatilho para entrar nisso. E por isso hoje ele é uma pessoa que consegue falar com as pessoas, porque ele já esteve em uma situação que ele tinha tudo para estar no fundo do poço. Bem lembrado, bem lembrado. Nós tínhamos, como eu já disse no começo, uma filhinha, né? A Radassa, era a nossa terceira filha. A Radassa tinha 18 meses. E nós tiramos uma semana de férias na nossa casa lá em Marília e fomos para uma chácara para passar uma semana. Aliás, até aproveitamos porque ia pintar alguma coisa na casa, então foi o que fizemos. E lá, nós estávamos lá na chácara, a chácara era grande e tinha uma piscina. E aí a gente estava lá, a minha esposa ainda estava se formando na enfermagem, né, lá na Unimar, para quem conhece Marília. E aconteceu que a gente estava lá e, de repente, sentimos falta dos três. Fomos atrás da Sara, achamos, atrás de Isaac, achamos, e cadê a Radassa? Cadê a Radassa? Cadê a Radassa? Aquela muvuca, correndo atrás, a chácara grande para procurar a Radassa. Tinha mais pessoas lá junto? Só tínhamos só nossa família, nós 4, nós 5 lá. E aí encontramos a Radassa na piscina, já boiando. E o pior não foi encontrar lá na piscina boiando. Quem encontrou foi a Sara e o Isaac. Sara com 9, o Isaac com 5. Eu lembro até hoje essa cena que a Miriam, minha esposa, enfermeira, conseguiu tirar e vencer aquela dor, né, que na hora tirou ela, começou a fazer a massagem, dos primeiros socorros para tirar a água, etc. Gritou meu nome, vim correndo, ela falou o que aconteceu. Aí a gente pegou os 4, né? Colocamos dentro do carro. Eu estava, acho que a uns 7 minutos do hospital mais próximo. Corremos para o hospital com ela no carro. Aí aquela loucura de chegar cortando, costurando tudo. E chegamos no hospital, aí deram logo a assistência para a Radassa. E passaram-se 10 minutos, uma equipe veio e falou assim, olha, vai ser muito difícil a gente conseguir trazer a sua filha de volta. Nós vamos tentar. Mas eu quero que você entenda isso, para você já ficar preparado. Nessa hora, então, aí você tem que administrar os seus próprios sentimentos, né? O sentimento da família, certo? E aí a importância da comunidade, entrando em contato com a comunidade, olha, está acontecendo isso, me ajuda, em oração, tal. Imediatamente a galera foi para o hospital para nos encontrar lá. E aí encontraram a gente lá, e aí saiu uma equipe de lá de dentro, e aquele dizendo assim, olha, foi um milagre, conseguimos manter a sua filha viva, mas ela precisa ir agora para transferir para um outro hospital, para a UTI. Tem que ir para lá. Falei, jóia. Aí fomos todos para lá, para esse outro hospital, hospital da criança. Esqueci o nome da criança. Maternidade. Maternidade infantil. Fomos para lá. E aí foi uma luta de 7 dias. Eu lembro até hoje, João, que a galera ia. Não sei se tu lembra disso ali. Sim. A galera ia e fazia vigília no hospital. Né? Ficava rodando o hospital, orando, sabe? Ao redor do hospital, orando pela nossa família e por ela. Quem cuidou diretamente dela foi o Dr. Francisco, que cuidou dos 3, ele estava diretamente cuidando dela, assim, o tempo todo, não é? E aquela luta em oração e esperando, mas a situação dela ficou estável, não melhorava, não piorava. Passaram-se 7 dias, no 7º dia, olha só que situação,
bem no dia do aniversário do Dr. Francisco, ela falece. Na hora que ela faleceu, o Dr. Francisco veio, porque é marcante. Ele cuidou dos 3. É marcante. Aí ele veio, deu a notícia, ficamos muito mal. Muito mal. Mas daqui para frente eu vou falar umas coisas que eu não sei explicar, a não ser por uma frase. Houve alguma coisa dentro de nós que não deixou a gente sucumbir. Entendeu? Na hora eu me lembro que a família já estava lá presente, a família cuidou da minha esposa, das crianças, eu fui para outro lugar com outro amigo. E aí é hora da gente falar com Deus, não é? Deus tem os seus propósitos, foi muito difícil, um acidente muito grave, e não tinha condição nenhuma de cuidar das questões de enterro, nada disso, não tinha. Cabeça, nada disso. Então preparamos o corpo e ela foi velada na igreja. No outro dia foi o enterro. A cidade, Marília tinha 220 mil, acho, habitantes. A cidade parou, a cidade foi lá. Sim. Porque acompanhou, saía no jornal direto. Não é? A gente tinha esperança que Deus viesse com um milagre, né? E que situação difícil. Mas aí nós a perdemos, né? Ela passou, houve o enterro. Lembro até hoje que eu fiquei, quando as coisas começaram a cair, né? Eu fiquei preocupado com os 2, porque eles que encontraram a irmãzinha. E, cara, uma coisa é lidar com aquilo que está dentro de você, uma coisa é lidar com o que está no coração do outro, ainda mais sendo seu filho, rapaz. Como? Mas uma coisa que só Deus faz. Deus tirou com a mão a dor do coração deles. Tirou com a mão a dor do coração da minha esposa. Tirou com a mão a dor do nosso coração. Não estou dizendo que a gente não ficou triste, ficou. Mas Deus não deixou entrar na depressão. Ele não deixou. E não é porque a gente é especial, é porque Deus é assim. Ele cuida de nós. Quando você abre teu coração, Ele vai cuidar. Ele cuida. E foi assim. A Miriam passou um mês, eu acho, na casa dos pais, para se refazer. Eu fiquei lá, tinha que cuidar de muitas coisas. Depois a Miriam voltou, como eu disse. Olha só que interessante. A Miriam era enfermeira. Na época, ela estava ajudando com um obstetra, certo? Quando ela voltou para a cidade, foi trabalhar. E ela conta isso com muito interessante. Ela foi ajudar no parto de uma pessoa. E aí ela estava segurando a mão dessa pessoa, que ia ganhar nenê. E a pessoa estava entrando no trabalho de parto, o trabalho estava meio difícil. E o médico saiu, né? Então a Miriam começou a conversar com a paciente para tentar aliviar a tensão e ajudar no processo. Aí a Miriam disse assim, você está bem? Não, eu estou bem sim, tá. Então a gente tem que trabalhar junto agora, porque você vai ter nenê. A propósito, qual é o seu nenê? É uma menina? É uma menina. Que legal. Como é que é o nome da sua menina? Aí ela falou assim, eu dei o nome da minha menina de uma história que eu vi na cidade. Qual é a história que você viu na cidade? Rapaz, meu Deus do céu. Aí a Miriam contou, aí ela contou para a Miriam, aliás, que ia dar o nome da menina de Radassa, porque ela ouviu falar dessa história e ela não sabia que a mãe da Radassa era a Miriam. A Miriam na hora chora na frente dela, aí ela aperta a mão da Miriam, você que era a mãe da Radassa. Aí sim, aí elas se abraçam, começam a chorar e nasceu a menina, chama Radassa, um mês depois. Então assim, a gente percebeu que muito do que a gente passou, que foi punk, né, no bom português, com o tempo depois, Alexandre, serviu para ajudar outros, até hoje. Não é? Então Deus hoje trabalhou no nosso coração, cuidou da gente, como você disse, não deixou a gente entrar na depressão, nenhum de nós, e usou os nossos traumas, nossas tragédias, para abençoar outros. Então, o que aconteceu com essa história toda? Um pastor que estava lá, ele falou assim, Alexandre, você não quer tirar um sabático? Passar um tempo fora? Eu falei assim, cara, nunca pensei nisso, não. Não, vamos dar uma passeia por aí. Mas que história é essa? Vamos para o Canadá, você não quer ir para o Canadá conhecer? Eu falei, rapaz, nunca pensei no Canadá. Não, tem um amigo meu lá. Ele está precisando de gente para trabalhar. Você podia ser um cara lá. Eu falei, beleza.
Foi aí que começamos a conversar. A pessoa é o Jaime, pastor Jaime. E aí começamos a conversar e viemos para o Canadá. A priori, era para passar esse tempo de sabático, para poder baixar. Não era exatamente porque você precisava sair. Você já tinha enfrentado esse problema. Já. Essa situação. Mas esse era o caminho que Deus queria, né? Que você Exato. viesse para cá e iniciasse esse ministério Exato. aí e aqui nunca mais voltou. Né? Exato. Então viemos para cá, o pastor Jaime cresceu, a igreja foi crescendo, cresceu. Voltamos, como eu disse para vocês, voltamos para o Brasil por causa do visto. E aí o governo chamou de volta, voltamos e estamos até hoje. Então, de fato, o que nos trouxe para cá foi a questão desse episódio. Mas, graças a Deus... É uma história... Eu lembro muito bem, porque a Renata ela cuidava muito da Radassa. Sim! E aí, quando aconteceu isso, a Renata ficou muito mal. A gente namorava, morava longe. E ela me ligava todo dia, ela me ligava dando notícia. Ó, Xande, ela tá melhorando. Não, Xande, eu vou lá na igreja hoje. Porque era muito, assim. Eu mesmo já conhecia a Radassa, a gente tem foto com a Radassa, tudo. Então, assim, foi muito impactante pra gente na época também. Cara, legal, eu não lembrava disso. A Renata ajudou bastante. A Renata ajudava muito a cuidar dela na igreja. Eu sei, o assunto é pesado, a gente sabe, né? Sempre eu tenho que falar isso. A gente tem a intenção de mostrar para vocês de que não são só flores, existem pessoas machucadas, pessoas se levantando, há esperança, há um futuro, apesar de tudo que acontece na vida do imigrante. Para aqueles que têm o sonho de migrar, eu diria que vale a pena. Eu diria, como você disse, planta, depois você colhe, então a colheita é boa. Mas quanto mais a gente vier preparado, sabendo de que é uma realidade, o mundo continua sendo mundo, trocam-se os problemas, passam a ser os first world problems aqui, melhor a gente tá para situações. Só citar 2 exemplos, um casal também chegou... Seguidores, eu recebo muita mensagem, gente, de pessoas. Eu tento trazer também assunto de pessoas que voltam, mas a maioria não quer contar a história do regresso, né? Então é complicado. Vou tentar trazer, eu tenho uma história ou outra aí meio engatilhada, mas a maioria prefere não expor, né? É uma situação muitas vezes traumática, mas acontece sim de pessoas voltar, eu acredito, sei lá, uns 5% do 100% que vem, são poucas, mas é um número relevante, são famílias, né? São sonhos. Mas teve um casal que em 3 meses eles voltaram porque o marido estava trabalhando na obra, ele se colocou numa situação que estava muito emocionalmente abalado, começou já a engatilhar para a depressão e a esposa falou, não, é melhor a gente voltar porque pode ficar ruim. E não houve nada que desse jeito naquela situação. E eu lembro, a gente viu eles chegando, a gente participou de um jantar onde eles estavam, eram seguidores. Fiquei contente. Passou um pouco tempo, eu comecei a ver ela anunciando tudo no Facebook e já falei, opa, anunciou apartamento e tal. Mandei uma mensagem, falei, tá tudo bem? Ela falou, não tá tudo bem. A gente tá voltando. Eu falei, mas acabaram de chegar e tal. Ela falou, a pressão foi muito grande emocionalmente, desestabilizou o meu esposo e é mais seguro a gente voltar nesse momento. Na sequência veio a pandemia, virou uma loucura que talvez teria sido pior para eles. Deus tinha um plano muito bom para eles lá, aconteceram coisas maravilhosas, tirando a pandemia, claro que é um absurdo, né? Mas deu tudo muito certo durante esse período. Eles se fortaleceram durante esse 1 ano, 2, e eles voltaram. E deu tudo certo. Hoje eles são amigos próximos, voltaram em uma condição completamente diferente, emocionalmente preparados, mas os planos são loucos, assim, então saibam que isso acontece. Uma outra consideração, né, eu até comentei que eu ia gravar aqui o podcast com você, com uma pessoa que estava vindo, um seguidor veio de Toronto fazer um tour comigo nas montanhas, e eu comentei disso, e ele falou, cara, tem uma história na minha família aqui em Toronto também, de uma perda de uma criança de 2 anos também. E eu tenho meu filho vai fazer 2 anos mês que vem. Então você estava falando aqui, meu olho está enchendo de lágrimas, eu arrepio, isso me dá calafrio. Quem é meu seguidor sabe que toda vez que eu falo de piscina, de água, desses negócios, me dá calafrio. Eu fico apavorado porque eu vi, além dessa história que eu vou contar, eu vi o meu sobrinho boiando também, o Isaac. Ele chama Isaac, ele está aqui no Canadá. E a gente conseguiu pegar ele a tempo. E aquilo foi uma situação traumática. Ele estava
ali na piscina e a família toda fazendo um churrasco do lado, atrás, assim. De repente, o filho da minha prima, que hoje está em Vancouver, chegou e falou, o Isaac está dentro da água. A gente olhou assim, só via a mãozinha boiando, a gente voou, eu e meu irmão pegou. Só que ele tinha acabado de acontecer, a gente tirou, não aconteceu nada. Eu fiquei em estado de choque, era uma festa da família, para mim acabou a festa, tal, óbvio. E isso ficou muito na minha cabeça, né? Então, esse assunto, para mim, é delicado, realmente, ainda mais por ter filhos. Mas, então, essa pessoa de Toronto comentou, um brasileiro, 23 anos, de Canadá, perdeu um filho por causa de sacada. Uma sacada 20º, alguma coisa andar. Tinha rede e a criança, algum problema com a rede, caiu. E ele desceu, correndo às pressas, e ele até deu um testemunho e falou assim que ele também é temente a Deus, o primo dele. Ele falou que Deus pelo menos protegeu para que a criança parecia que estava dormindo. Não havia nada assim nela. Mas enfim, ele se restabeleceu, conseguiu vencer a depressão. Hoje é um empresário de sucesso. Uau. E Fantástico. a gente vê essas coisas. Então os assuntos, eu sei, é um assunto delicado, ninguém quer falar sobre isso. Claro. Né? Mas a gente precisa se fortalecer e saber que a vida de imigrante é uma loucura. Não é fácil, não é fácil. Bom, antes de a gente terminar, que o pastor tem que ir, tem que fazer atendimentos. Olha aí. Você sabe que você é muito querido, né? Lá em Marília. Então, eu pedi para algumas pessoas mandar um áudio. Depois eu te encaminho, porque eu pedi para mandar um áudio curto só para você ouvir. E o pessoal delay mandou 2 minutos. Minha sogra... Mas o pastor... Ele... Falei, faz uma pergunta pro pastor Alexandre. E ele fez aqui. Qual é o nome do pastor? Ixi, eu esqueci. Desculpa, pastor Domingos, nem virei. É que eu ando muita cidade, tem muito pastor aí que eu conheço. Pastor Domingos, né? Tava tentando lembrar que você acabou com essa... Pô, foi mal, eu achei que você tinha no pente essa. Eu ia levantar pra você chutar pro gol, você chutou pra fora do campo. É que o assunto tava muito pesado ainda. Tô reclamando. Peraí, deixa eu colocar aqui. Olá, meu irmão, graça e paz. Obrigado pela mensagem. Eu tive o privilégio de ter o Alexandre aqui conosco. Ele trabalhou conosco aqui 3 anos. Depois nós o enviamos para o Canadá para estudar. E depois ele acabou ficando. E realmente ele é um amigo que está aí. Eu gosto muito dele, admiro muito ele. Eu gostaria de você, então, a minha pergunta para ele. A gente se fala de vez em quando, mas eu acho que uma pergunta interessante é como é que está sendo para ele desenvolver um ministério que se torne influente para pessoas de outras nacionalidades. Como atingir, como alcançar, como ter influência sobre pessoas de outras nacionalidades, sendo ele brasileiro, que eu acho que o brasileiro tem uma boa penetração em tal lugar, mas para mim essa pergunta seria interessante. Alexandre, como ser influente com pessoas de outras nacionalidades e para que o ministério tenha uma relevância ainda maior? Acho que é isso. Acho que o pessoal também entendeu. O pastor não atende só brasileiros, né? Ele atende outras nacionalidades também. Extraterrestres também. Boa, rapaz, que surpresa, rapaz. Pastor Domingos, gente boa demais. Nossa, gente fantástica. É um cara assim, a gente aprendi e tem muito mais para aprender com ele. Bom, mas respondendo a pergunta do pastor Domingos, vai voltar numa questão que nós falamos aqui sobre a barreira da língua, né? É muito importante a gente manter o português, porque ajuda a aliviar o choque cultural de muita gente. Porém, nós temos que também equilibrar a questão de uma língua inglesa, que aqui é tudo inglês. Então, a pergunta do pastor, como é que a gente pode ter um ministério relevante com as outras nações, é muito interessante. Hoje eu já sou cidadão canadense, e eu lembro que na nossa sala, quando foi jurar a bandeira, eram 95 nações, 110 pessoas. Como é que pode isso? O Canadá é privilegiado. É muita gente de diversas nações aqui. Você não precisa ir lá fora. Aqui. Então, de fato, a primeira coisa a aprender é que eles estão aqui. Não preciso ir para a Arábia Saudita. Não preciso ir para o Líbano.
Eles estão aqui. Aliás, do Líbano é meu cabeleireiro. Segundo, a importância de você dominar o inglês. Porque na minha área é comunicação, né? Você tem que comunicar o evangelho. Para comunicar, você tem que saber explorar e usar bem o inglês. É o meu alvo, é o meu desejo sempre, aprender os slangs, né, as gírias e assim vai, para você poder se comunicar com as pessoas. Isso é muito importante. E terceiro, por causa da pergunta do pastor e a minha área, é sair um pouco do gueto, né? Porque senão é muito confortável toda hora a gente está conversando com brasileiros em português, é muito fácil, né? Tem que sair um pouquinho dessa bolha e ver as pessoas lá. É impressionante ver o teu filho, meu amigo, o filho falando para você, meu amigo é da Etiópia, meu amigo é da Filipinas, né? O amigo da Renata, ela era filipense. Essa foi boa. É fantástico. Estão aqui. Né? Então, respondendo a pergunta do pastor Domingos é essa. A língua é imprescindível e está em contato com gente. Né? Não só com brasileiros, mas com pessoas de outras nacionalidades. Né? Boa. O que você diria para o pessoal que está no Brasil se preparando para vir aqui, assim, um conselho a respeito de ansiedade, depressão, essas coisas, assim, uma mensagem para que eles cheguem aqui melhores, mais preparados para a realidade? Ok. Bom, se a pessoa já tem uma situação prévia, o Alexandre compartilhou aqui a questão da esposa, né? Se já tem uma situação prévia, é muito importante que trate essa situação no Brasil. Já converse, tenha um acompanhamento com a psicóloga. Você sabe que hoje tem psicólogas que atendem também virtualmente. Então, mas é bom que você faça esse bom trabalho lá no Brasil, se você já tem essa situação prévia, e continue aqui. É saudável, não tem problema nenhum. Esse é o primeiro fator. Segundo fator, ajuste as expectativas. É muito importante um podcast como esse, porque você está vendo que a gente está falando das rosas e dos espinhos. Não é? Os dois lados da mesma moeda. Tem. Então, ajuste as suas expectativas. Isso é muito importante. Terceiro, mantenha contato com essa comunidade brasileira. Se você for escolher Calgary, então mantenha contato com essa comunidade aqui. Está aí o podcast, está aí o Tio Canada. Entre em contato com a galera, faz aí seus grupos. Né? Se for escolher uma outra região do Canadá, entre em contato. Já faça amizade antes de pisar aqui. Porque tem gente boa nesse país. Gente boa, brasileiro mesmo. Gente boa que vai dar assistência. Eu daria esses 3 conselhos. Ótimo. E quarto, para terminar, quando chegar aqui, procure essa comunidade. Se puder, cristã. Né? Eu tenho que vender o peixe agora. Procure uma comunidade cristã, gente boa, que vai orar por você, vai cuidar de você, vai falar da Bíblia para você. Então, faça isso. Acho que é interessante também, o pessoal quiser entrar em contato, tem o pessoal da 2 or 3, o pessoal da FA, eles também têm um encontro uma vez por mês online, para o pessoal que está no Brasil. Então, se você já quer entrar, conhecer a galera, se inserir, também tem o Conectados. esse grupo o pessoal do Conectados. Vai ter o evento também, Welcome to Canada, dia 2 de setembro. Logo a gente vai lançar o link aí também para recepcionar a galera, dividir com grupos de interesse. A gente traz médico de família, uma pessoa para ensinar criação de histórico aqui, de crédito, diversas coisas. É um evento muito completo. Logo. A 2 or 3 tem um negócio bem legal com jovens, então a gente teve aqui a Isa, o Vini, que vão lá também, né? Verdade. Então, também, para quem não assistiu para falar sobre jovens, um link está aqui abaixo. Então, se você tem filhos e quer inserir ele numa comunidade onde a galera tá lá na idade deles, também tem. Que eu tinha comentado, na 2 or 3 tem bastante gente com um filho que tem autismo, então se você tem também, quer conversar. Então, assim... E também se a pessoa não se encaixar em meio cristãos, outros. Tem a Associação Brasileira ali também, tem uma turma, tem diversas outras oportunidades. A gente está falando do que a gente conhece, da nossa praia. Não é que a gente está dizendo, não vá também para o outro lado. Mas a gente, como você disse, vende o peixe ali, que a gente sabe que a nossa turma é boa, mas tem outros caminhos, só não fique sozinho. Última pergunta para zerar aqui. Se você pudesse voltar ao passado
para dar uma dica para você mesmo lá atrás. O Alexandre que estava lá no Brasil, antes de embarcar aqui para o Canadá, mas com o conhecimento que você tem hoje, o que você diria para você mesmo, assim, para o Alexandre que estava talvez com dúvidas a respeito do Plano Canadá? Além de comer as pizzas? Que ninguém faz pizza igual no Brasil. Nunca. Não abre uma pizzaria aqui, né? E o pãozinho também, pão francês faz falta, Jesus amado. Mas tá bom. Eu investiria mais em inglês. Eu investiria mais tempo. Acho que alguns anos ficou para trás pela minha inabilidade com a língua. Eu teria investido mais em inglês. Essa é a resposta. Perfeito. Eu assino embaixo, gente. O negócio de vou deixar para estudar lá é fria. Eu não acho que aqui vai estudar menos. Eu acho que a situação no Brasil, você já controlou mais ou menos aí o teu jogo. Se você tem só 1 hora para estudar, aqui você não vai ter talvez nem essa 1 hora para estudar. Então, nada igual pegar um caderno e estudar, ser intencional. Aqui você vai melhorar muito o listening, vai aprender bastante coisa, vai levar um tempo. Mas só tá no Canadá não aprende por osmose, não. Não vem nessa ilusão que você vai quebrar a cara. Não vai ser igual os filhos dele que vai estar dormindo falando inglês. Mas daí criançada, a molecada tá na escola ali. Se você pegar mesmo a exposição deles à língua é muito maior, né? Mas é por isso. Queria agradecer. Esse papo é muito enriquecedor, ajuda a gente melhora como pessoas, né? A gente vê, às vezes a gente aí numa situação, tô trabalhando pra caramba, tô estressado, não sei o quê, daí você fala, cara, isso não é nada. Tem gente que tá com um problema de verdade sério. Não, que cada um tem o seu problema, eu sei disso. Mas pra gente olhar, tentar enxergar a vida é bonita. Se você tá numa situação de depressão, de ansiedade que está levando à depressão, se está pensando em alguma besteira, não faça isso, a vida é maravilhosa, procure pessoas, não fique sozinho, procure ajuda, procure um especialista da área, um médico, um psicólogo, um psicanalista, todas essas paradas aí. E queria agradecer você ter aberto o teu coração, contado uma história que eu imagino que seja um ponto muito sensível. E é isso, muito Como que muito o pessoal obrigado. pode te encontrar, se eles querem falar com você ou com a igreja? Você quer deixar o contato aí pra galera? Eu não tenho nenhum contato, a não ser... Eu geralmente, quando as pessoas fazem bolo de cenoura com chocolate, eu apareço. Mas no site da 2or3 Church, é 2or3church.ca, lá está meu celular e meus dados lá. Se quiser um contato, eu fico à disposição, com certeza. Maravilha. Perfeito. Fazer um brinde para finalizar aqui. Muito obrigado. Valeu, gente. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Abraço.